Jonathan Schultz pergunta: pode ser que o desenvolvimento tecnológico científico esteja atrelado à qualidade da língua e de seus falantes? E se está. Não é isso? Pode ser. Se o desenvolvimento tecnológico científico está atrelado à qualidade da língua e de seus falantes. Está muito mais do que as pessoas conseguem imaginar. Não é isso? Eu me lembro no livro da Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida. Eu li isso quando eu tinha uns 14 anos, a coisa me impressionou muito. E ele dava ali os depoimentos de 3 matemáticos estrangeiros, se eu me lembro, era um alemão, 2 italianos, que eles diziam assim: vocês aqui no Brasil estão ensinando matemática demais. Você precisa ensinar menos matemática e mais latim. Por quê? Né? A língua latina desenvolve a sua compreensão do mundo. A matemática não desenvolve, meu filho. A matemática é uma ciência puramente formal que não tem assunto. A matemática não fala de nada. Matemática e lógica não falam a respeito de nada. Né? Então, bom, ela pode desenvolver a sua capacidade de criar esquemas ou de perceber esquemas, mas apenas esquemas. Quando você vê filósofos que são, por exemplo, grandes lógicos e grandes matemáticos, Bertrand Russell, praticamente tudo que o Bertrand Russell escreveu a respeito do que quer que fosse era besteira. Né? Ele, assim, quando ele era da direita, ele propôs um bombardeio atômico preventivo na União Soviética. Queria matar todo mundo. Né? Depois passou para a esquerda e fez aquele ridículo julgamento de crimes de guerra no Vietnã, mostrou que os americanos eram os malvados, os Vietcong eram os bonzinhos, etc. Ou seja, um idiota completo. Né? E tinha ideia sobre tudo, o casamento e a moral, etc. Deu palpite sobre tudo, sempre besteira. Né? Tudo que ele escreveu em matéria de filosofia, nada se aproveita. Inclusive a história da filosofia ocidental dele é uma porcaria. Por quê? Você vê ali que ele realmente não entende os filósofos. O capítulo dele sobre Hegel é uma das coisas mais horríveis que eu já li. Eu também não sou um grande apreciador de Hegel, mas ele deprecia o Hegel da maneira errada, assim, se sentindo superior. Tá entendendo? Uma coisa que eu notei aqui nos Estados Unidos foi exatamente isso. A matemática que eles ensinam, quando vieram meus 2 filhos, o Pedro e a Leila, né? Eles notavam que a matemática que estavam ensinando para eles aqui era muito elementar demais. Era uma coisa que eles já tinham aprendido 3 ou 4 anos antes no Brasil. E ao mesmo tempo o ensino da língua era muito mais desenvolvido. Os caras estavam lendo Shakespeare, eles leram mais livros aqui do que tinham lido a vida inteira no Brasil. Liam clássicos e tinham que aprender a escrever e aprender a falar em público. Né? Você está entendendo por que os Estados Unidos têm mais desenvolvimento científico do que o Brasil? Por causa disto. Essa idolatria da matemática e da ciência é uma estupidez, essa é coisa de gente burra. Não é isso? Então, também, tudo que nós entendemos sobre as origens da ciência moderna, quer dizer, na Renascença surge uma rebelião contra misticismo, contra superstição, e veio o mundo da racionalidade. Isso é uma besteira, meu Deus do céu. Aquela época foi a época da macumba, da alquimia, da astrologia. Aí foi o maior florescimento de astrologia da história humana, século XVII. Né? E assim, os astrólogos e alquimistas eram conselheiros das rainhas, meu Deus do céu. Tinham poder. Né? Os reis não faziam nada sem consultar o horóscopo, meu Deus do céu. Isso acontecia na Idade Média. Ninguém ligava para a astrologia na Idade Média. Você vai lá ler os filósofos medievais, né? Santo Alberto, Santo Tomás, Duns Scott. O que eles falavam de astrologia? Se falava 2 linhas, era muita coisa. Né? Então, não estava interessado nisso aí. Agora, a mania da astrologia veio justamente na origem da ciência moderna. Depois você tem que esconder isso aí e fazer de conta que não existe. Então o que fizeram? Por exemplo, os escritos do Newton sobre esses assuntos, os caras sumiram com isso durante 3 séculos. Depois foi o economista John Maynard Keynes que comprou lá um lote, um leilão, comprou um lote de coisa, foi ler e descobriu que era tudo macumba, que era o assunto preferido do Isaac Newton. Né? Isso não é falar mal do Newton, não. Newton, admito que era um gênio. Isso é um gênio na alquimia, como era gênio e tudo mais. Mas ele não era um cientista puro no sentido atual, era um macumbeiro mesmo. Hoje em dia existem vários livros sobre isso. Newton, The Last Sorcerer, O Último Feiticeiro. Né? Saiu vários livros desse tipo. Então hoje não dá para ignorar mais, mas isso durante 3 séculos ficou enterrado. Né?
Então, mais dia menos dia vamos descobrir, né, as macumbas de vários outros cientistas. Né? O mesmo Jonathan pergunta, a linguagem matemática seria literária ou científica? Nem uma coisa nem outra, é uma linguagem formal. Matemática e lógica são linguagens sem assunto, elas não estão falando nada a respeito de nada. Eles são apenas esquemas de relações lógicas possíveis. Então não tem assunto. Se não tem assunto, não é nem literário nem científico, é um outro negócio. Mateus Serra Trindade, qual a importância do estudo da poesia e do latim para quem quer dominar a língua pátria? Importância absolutamente vital. Por quê? A linguagem poética é a forma mais elementar, é a forma primeira de todas as linguagens. Você vai encontrar, por exemplo, civilizações inteiras que não tinham a noção da física ou da matemática, mas linguagem poética todas tinham. Porque a formação da cultura começa com a narrativa das origens da comunidade. E essa narrativa é a linguagem poética, pura e simples. Você procura os nossos índios aí do Xingu, né? Tem a narrativa da terra sem mal, que eles viviam num lugar paradisíaco, daí alguém abriu um buraco, eles caíram para essa terra aqui, começaram a sofrer e tal. Né? Toda tribo indígena tem isso. Então, vamos dizer, uma civilização, cultura que seja tão primitiva que não tenha poesia, não existe. Não existe.